nossa segunda organela, aproveitando o link, é os ribossomos, né, já que nós estávamos falando dele. O ribossomo, basicamente, ele é constituído por duas unidades, né, de tamanhos diferentes, claro, formado por um tipo de material genético chamado RNA ribossômico e, claro, proteínas na sua constituição. É importante ressaltar que existe mais de um tipo de RNA, tá, pessoal? Aqui para mim. Quando a gente fala de RNA, nós temos um tipo de ácido nucleico, que também nós temos lá no nosso curso, vocês podem lá acessar no canal, a aula de ácidos nucleicos. E o ácido nucleico RNA, ele tem de três tipos. Tem o RNA ribossômico, que é o que forma essa organela chamada ribossomo. Nós temos o RNA mensageiro, que ele geralmente é produzido a partir da transcrição do DNA e traz a informação do DNA para ser executada. E nós temos o RNA transportador, que é o tipo de partícula que pega os aminoácidos, que vão formar as proteínas, também temos lá na nossa aula, e eles vão ser transportados até o ribossomo, que é o que vai formar o que nós chamamos de componentes polipeptídicos, que vão dar origem às futuras cadeias proteicas. Então é importante ressaltar que cada um desses ácidos nucleicos tem uma função importantíssima. E o RNA ribossômico não seria diferente, tá ok? Então ela forma as organelas ribossomos, que por sua vez vai ter a funcionalidade de produzir as proteínas. Mas vamos lá para o slide novamente, né? Então a função basicamente é a função das proteínas, porque a partir do RNA transportador ele vai fazer a junção dos aminoácidos para formar as cadeias polipeptídicas, que são a matéria-prima para as proteínas no futuro. Nossa próxima organela é o complexo de Golgi, ou também chamado complexo golgiense, tá? Uma coisa que é interessante, pessoal, tem gente que se atrapalha muito, tá? Aqui para mim. O pessoal se atrapalha muito com esses termos. Ah, professor, tem esses termos muito complicados. Ribossomo, retículo endoplasmático, não sei o quê. Lembre-se, são só organelas, ou seja, são pequenos órgãos dentro da célula e que cada um tem sua função e que a célula é uma grande máquina que vai ter vida e precisa desses órgãos. Então, assim, complexo de Golgi, que nome é esse? Golgi, na verdade, é o nome do rapaz, né, que trabalhava no estudo da célula e descobriu, claro, essa funcionalidade. Então, geralmente, algumas organelas têm esses nomes, né, voltados ao nome do cara que trabalhou, claro, e justo, claro, né, e a organela acaba recebendo o nome. Então, Golgi, na verdade, se vocês depois pesquisarem, foi um estudioso que, claro, estudava esses componentes e acabou descobrindo a função dessa organela. Tudo bem? Então, assim, se vocês olharem agora no slide, ele também é um tipo de organela membranosa. Então, é um conjunto formado de 6 a 20 membranas, né, ou chamadas cisternas, né, achatadas ou empilhadas. Né? Se vocês olharem aí na imagem, né, vocês podem ver uma pequena bolsa circular, que geralmente é onde forma, aí elas começam a se acumular por um conjunto de diversas bolsas. Aí quando ela se acumula, ela forma uma bolsa maior, que é uma vesícula maior, ou seja, uma bolsa de armazenamento, empacotamento de substância. E aí ela vai aumentando, até conseguir guardar uma grande quantidade de substância na bolsa de maior tamanho. E a partir daí, ela vai produzir vesículas para transportar a substância. Então, inclusive, existe uma denominação que nós chamamos de cis e trans. Por exemplo, essa fase aqui, que é a fase de formação da bolsa, a gente chama de fase cis. E essa parte aqui de maturação, onde as bolsas já estão mais, vamos dizer assim, de tamanhos elevados, que já estão com grandes quantidades de substâncias armazenadas, nós chamamos de fase trans, tá certo? Então é importante que vocês façam essa distinção, porque eu tenho duas regiões básicas do complexo de Golgi. A fase de maturação, de surgimento, né, de criação, de produção, que é a fase cis, e a fase de maturação, chamada trans, tá certo? E basicamente essa organela, ela tem algumas funções, mas dentre elas a principal é essa daqui, ó,
secreção, tá? Aqui para mim, por favor. Pessoal, quando a gente fala secreção, tem aluno que confunde com a palavra excreção. É muito parecido, excreção, secreção, excreção, secreção. Eu até me confundi. Então, a palavra secreção quer dizer direcionar uma substância para um objetivo porque ela é importante. Secreção, algo secreta porque tem uma importância e precisa ser direcionado. Tipo, uma glândula de suor, uma glândula lacrimal e assim por diante, elas produzem substâncias e elas têm uma função, elas vão ser direcionadas. Excreção, excretar quer dizer também direcionar, porém substâncias que não servem ou não são de interesse ou podem causar prejuízo à célula. Por exemplo, quando a célula elimina alguma substância indesejada ou fez uma digestão e tem um lixo celular e deve ser eliminado. Ou então, por exemplo, quando a gente vai no banheiro, número 1, número 2, vocês sabem, né, o que é que eu estou falando? É uma excreção. Você está excretando, você está eliminando substâncias indesejáveis, seja o líquido ou o sólido, né? Não vou falar essas coisas não, porque é meio nojento, né? Mas aí é importante a gente ressaltar que excreção é eliminar algo indesejado e secreção é eliminar, mas direcionando uma substância de interesse para algum local dentro da célula ou mesmo externo à célula, ok? Voltando aqui para o slide. Além disso, claro, toda organela membranosa, como são bolsas, elas também servem para armazenamento, né? E além disso, algumas dessas organelas nas células, elas podem formar uma estrutura chamada de acrossomo. Pessoal, isso aqui é extremamente importante. Só para você ter uma ideia, é tão importante que se não fosse esse componente, nós não estaríamos aqui na face da Terra. Porque eles compõem aquele bichinho, aquela célula que a gente chama de cabeçudo, que na verdade são os espermatozoides, né? E os espermatozoides, né, são cruciais para gerar novas espécies, novas espécies não, no caso, novos indivíduos da nossa espécie. E aí o que é que acontece? Eles têm a questão da formação de uma bolsa na parte frontal do espermatozoide e o espermatozoide vai atuar na questão da fecundação, tá certo? Além disso, vai formar os lisossomos, que são organelas que a gente vai falar mais na frente.